Bom, pessoal, vamos lá, continuando agora a nossa sériezinha sobre o preterismo, né? Que nem eu falei no vídeo anterior, a vinda de Jesus e não volta seria ele estar presente. Aí teve gente até que comentou, aí cadê o reino de Jesus então? O reino de Jesus é espiritual. Ele mesmo falou, o meu reino não é deste mundo. Onde dois ou mais estiverem presentes, se reunirem em meu nome, eu estarei presente, etc. Paulo chega a falar em Gálatas que a Nova Jerusalém é espiritual, se referindo ao reino de Jesus. É lamentável, né, que alguns cristãos não saibam disso. Em vez de pertencer ao reino de Jesus, que eles seguem, eles ficam esperando uma volta de alguém que nunca prometeu voltar. Agora nós vamos analisar aqui nesse vídeo, pessoal, outra expressão aqui, que é o vir nas nuvens. Porque os cristãos entendem que Jesus vai vir nas nuvens, na sua gloriosa volta, né, de Jesus. Vamos começar aqui com Marcos 13, versículo 26. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens, aqui é entre as nuvens, com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade dos céus. Outro versículo que confirma isso é Marcos 14, 62. Marcos 14, 62. Cadê? Aqui Jesus respondendo ao sumo sacerdote: Eu sou, né, o Messias. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então ali era entre as nuvens, aqui é com as nuvens, tá? Mas é a mesma coisa. Eu só estou citando porque tem pessoas que pegam esses detalhes para tentar dizer que está errado o argumento. E Apocalipse 1:7. Cadê Apocalipse 1:7? Eis que ele vem com as nuvens. Aqui é com as nuvens. Primeiro é entre, depois é com, e aqui é com as nuvens. E todos os olhos o verão, até mesmo os que os transpassaram. Aí eu repito a pergunta que eu fiz no vídeo anterior para vocês. Como que os que transpassaram Jesus, quer sejam os judeus daquela época, ou soldado romano, como alguns cristãos entendem, como que eles vão ver Jesus, né, voltando, se eles já morreram? Jesus vai fazer uma ressurreição dessas pessoas primeiro, só para elas verem ele voltando? Tá meio complicado, né, pessoal? Só aí vocês veem que não é para o futuro. Eu vou explicar agora a expressão para vocês vir nas nuvens. Bom, pessoal, no mundo antigo, nuvens, elas tinham um simbolismo de destruição. Por quê? Porque a nuvem, quando ela é muito carregada, ela traz uma tempestade muito forte que destrói tudo. Destrói carro não tinha naquela época, casa, plantação, animais. Vocês viram no Rio Grande do Sul quando teve aquelas enchentes, você lembra? Tinha até cavalos em cima do telhado. Quantas pessoas perderam a casa no Rio Grande do Sul? Milhares. Por quê? Porque as nuvens é um simbolismo para a destruição. É uma metáfora, é um simbolismo. Então vir nas nuvens, ou com as nuvens, ou entre as nuvens, na linguagem bíblica sempre representou destruição. Porque quando o homem antigo via uma nuvem carregada, ele sabia que ia vir destruição por ali. E na linguagem bíblica quase sempre é utilizada quando Deus vai entrar em juízo contra um povo ou contra uma geração. Quer seja o povo israelita ou quer seja um povo estrangeiro. Mas quer dizer que Deus ia fazer juízo trazendo destruição sobre aquele povo. Vocês querem ver um exemplo? A Bíblia fala que Jesus ia vir como um ladrão. Eu posso tomar isso aqui ao pé da letra, que Jesus vai vir roubar todo mundo? Mão na cabeça, eu sou Jesus, passa a sua grana. Ou vai vir roubar as pessoas ou as casas? Não, pessoal. Então, assim como vir como um ladrão é só uma expressão de uma época, vir nas nuvens também é uma expressão de uma época. Toda língua, toda cultura, todo idioma tem as suas expressões idiomáticas. Como, por exemplo, você falar assim para vocês: se aquele fulano aprontar comigo, a cobra vai fumar. Quer dizer que uma cobra fuma, pessoal? Não, é uma expressão nossa, de brasileiros. Tanto que aqueles brigadistas brasileiros, né, os pracinhas que foram lutar na Itália contra Mussolini, eles tinham desenhado nos seus equipamentos uma cobra fumando. Os gringos não entendiam aquilo, que era uma expressão brasileira. A cobra vai fumar. Quer dizer que eu vou descer o cacete em fulano. Olha, meu filho, se você tirar nota 0 na prova, a cobra vai fumar. Quer dizer que literalmente uma cobra vai fumar? Não, quer dizer que eu vou descer o cacete nele porque não estudou. Basicamente é isso. A mesma coisa aqui, ó. Jesus não vai vir como um ladrão roubando as pessoas. Essa expressão aqui quer dizer que ele vai vir de repente, sem ninguém esperar. Então ele vai vir como vem o ladrão, de repente. Da mesma forma, vir nas nuvens não é literal, como se fosse o Goku. Eu vou provar para vocês agora na Bíblia. Vamos começar com Jeremias 4:15.
Vamos lá, profeta Jeremias 4:15. Perdão, é 13, pessoal. Aqui ele está falando de uma invasão do norte contra Israel. Aí ele fala assim: eis que ele, se referindo ao povo inimigo que iria atacar Israel, avança como nuvens. Aqui, ó. Eis que ele avança como nuvens. Seus carros são como um furacão. O furacão também causa destruição. Seus cavalos são mais velozes que as águias. Ai de nós que estamos perdidos, ai de nós israelitas. Então essa invasão do norte seria Deus entrando em juízo contra os israelitas. Então eles viriam com as nuvens. Deixa eu até ver qual é a expressão exata aqui. Ele avança como nuvens. Vamos ver agora Isaías 19:1. Aqui é um oráculo contra o Egito, tá? Deus está falando que vai entrar em juízo contra o Egito. E olha como é que ele começa o versículo aqui, ó. Oráculo a respeito do Egito. Deus montado em uma nuvem veloz, aqui, ó, Deus montando numa nuvem, vai ao Egito. Os deuses do Egito tremem diante dele, e o coração dos egípcios se derrete no peito. O que Deus está falando? Que ele ia entrar no oráculo para destruir o Egito, ó. Excitarei egípcios contra egípcios, eles lutarão entre si, irmão contra irmão, cada um contra o próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Que é a mesma expressão que aparece lá em Mateus 24, tá, no sermão profético. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo, confundirei o seu conselho. Eles irão em busca dos seus deuses vãos, dos encantadores e adivinhos. Então aqui Isaías está falando que Deus ia vir contra o Egito montado numa nuvem veloz. Aqui, ó, numa nuvem. É literal? Alguém viu Deus montando numa nuvem? Vamos, nuvenzinho, vamos lá que eu vou destruir o Egito. Não, pessoal, é uma expressão linguística de uma época, de um povo. Não é literal. Vamos ver mais um exemplo aqui. Ezequiel 38:9, que é o oráculo de Gog e Magog, que inclusive algumas pessoas estão achando que essa guerra de Israel tem a ver com isso. Ezequiel 38, versículo 9. Eu vou ler a partir do versículo 8. Após muitos dias será convocada, após muitos anos virás a uma terra recuperada da espada. Qual que é a terra recuperada da espada? É a terra de Israel, que veio dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, reduzidos a ruínas por longo tempo. Saídos dentre os povos, habitam em segurança todos eles, os israelitas em Israel. Subirás, aqui é Gog, como uma tempestade, virás como uma nuvem, que vai cobrindo a terra, tu com todas as suas tropas e muitos povos contigo. O que ele está falando? Que Gog e Magog, eles iam vir como uma tempestade, como uma nuvem, com tanto exército que eles iam vir cobrindo a terra de Israel. Então, eles iriam vir como nuvens. É a mesma coisa, tá? E só para finalizar, pessoal, tem mais um aqui, Isaías 68. Aqui é o esplendor de Jerusalém, tá, na epígrafe. Mas aqui no versículo 8 ele fala: quem são esses que vêm deslizando como nuvens, como pombas de volta aos seus pombais? Então aqui ele está falando de pessoas que vinham como nuvens, tá? Então, o que acontece? É só uma expressão. E para finalizar o vídeo, pessoal, eu vou terminar aqui com o livro de Atos, que eu já emendo nesse vídeo aqui, para não ter que fazer um vídeo à parte. Até porque já teve gente nesse canal que perguntou. É Atos capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 9. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou Jesus aos seus olhos. Então eles viram Jesus subindo e uma nuvem ocultou. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, dois homens vestidos de branco encontraram-se junto deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu, olhando para o céu, para a nuvem que ocultou Jesus? Esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como viste partir para o céu. Então ele fala que Jesus ia vir do mesmo modo. E qual foi o modo que Jesus subiu ao céu? Ocultado numa nuvem. Então, na minha interpretação, dá a entender que Jesus iria vir com uma nuvem, trazendo tempestade, destruição, juízo sobre aquela geração de Israel. Eu sei que pessoas discordam dessa minha interpretação, talvez até alguém que eu já estou esperando vai comentar nesse vídeo, mas o fato é que ali o anjo está falando com os apóstolos. Ele falou que eles iriam ver Jesus voltar do mesmo modo. Então a única explicação possível que eu vejo é isso, é o eufemismo da nuvem. Da mesma forma que eles viram Jesus com uma nuvem cobrindo eles, eles iam vir Jesus numa nuvem trazendo destruição e juízo sobre aquela geração.
Ó, juízo. Porque senão a gente vai entender então que é uma coisa mentirosa, que o autor mentiu. Lembrando que o autor também está escrevendo pós os acontecimentos, tá? Que o livro de Atos ele é bem recente, para quem não sabe. Então se ele usa essa expressão que Jesus foi ocultado por uma nuvem e que eles, os apóstolos, iriam ver ele do mesmo jeito, eu entendo que é uma referência à expressão, que ele iria vir em juízo sobre aquela geração. Ah, amadinho, mas e o reino de Jesus, amadinho, cadê? Para quem é cristão, tá? Eu não sou cristão, eu sou agnóstico, mas respeito, até porque eu estou analisando as escrituras. O reino de Jesus é a igreja, pessoal. É o que Paulo falava que era o corpo invisível de Cristo. Para quem é cristão, tem que fazer parte da igreja. Seguir a Cristo. Não ficar esperando voltar um personagem que nunca falou que ia voltar. Ou seja, há 2000 anos os cristãos estão esperando um personagem que falou claramente que ia estar com eles eternamente. Sempre estarei convosco. Então, não é curioso? É por isso que eu falo, muitas igrejas ensinam, sabe, esses ensinamentos equivocados, e os pastores aprendem e vão transmitindo errado. Agora, vir nas nuvens, eu acho que ficou claro nesse vídeo, né? Todos os versículos que eu mostrei. É só uma figura de linguagem de uma época para dizer que iria vir em juízo. Deus veio montado numa nuvem contra o Egito, Gog viria como uma nuvem contra Israel, e etc, etc. Até os israelitas, um povo estrangeiro, iria vir como uma nuvem contra eles. Então, se refere a juízo, destruição. E foi exatamente o que aconteceu no ano 70, exatamente no prazo que Jesus falou naquela geração. Vocês podem ver aí no vídeo anterior, que é Mateus 24, 34. Ele falou, não passará essa geração sem que tudo aconteça. E no ano 70, o 7 ficou meio feio aqui, da Era Comum, o templo e Jerusalém foi destruída. E as pessoas daquela época viram. Por isso que o Apocalipse fala, ele virá com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. As pessoas que transpassaram Jesus, se referindo aos judeus, elas estavam lá no ano 70 e viram a destruição de Jerusalém. Agora hoje não teria como, só se Jesus ressuscitasse elas primeiro para verem isso. E é por isso que fala também, as tribos da terra se lamentarão. Tem gente que fala que pensa que é o planeta inteiro. Não, pessoal, tribo é uma referência às 12 tribos de Israel na linguagem bíblica. Não é o planeta inteiro. São as tribos da casa de Israel. Então quando fala que as tribos da terra se lamentarão, está falando dos judeus que habitavam em Israel. Que eles se lamentariam, como até hoje eles lamentam. Tem até um muro lá em Israel, que é chamado popularmente, que os judeus não gostam, mas é chamado de Muro das Lamentações. Até hoje as tribos da terra se lamentam pela queda de Jerusalém, que foi destruída. Simples, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Espero que tenham dado para entender, que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou do vídeo já sabe o ritual, né, pessoal? Dá um like, considerem entrar na lista de avisos que eu tenho, o WhatsApp, Telegram, tá aqui na descrição o link. Compartilha nos grupos aí que vocês fazem parte, para as pessoas verem, opinarem, participarem. Comente também, tá? Comentário é muito bom, dá engajamento. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.